Oi, gente! Meu nome é Déia Freitas, eu sou a apresentadora e roteirista do podcast Não Inviabilize e este é um conteúdo de podcast adaptado em Libras para o YouTube. Então, você também pode ouvir esta mesma história gratuitamente em todas as plataformas de áudio. Além das histórias gratuitas, a gente tem uma assinatura de R$10 mensais com mais de 150 histórias inéditas aí disponíveis para você. Assinando, além de receber uma história inédita por dia de segunda a sexta-feira, você ajuda a gente a continuar com este trabalho de transformar as histórias em Libras para que as pessoas surdas também tenham acesso ao nosso conteúdo. Eu vou deixar o link da assinatura aqui na descrição do episódio. Se inscreva no canal, já deixa o seu like aqui na história e avisa todo mundo que agora estamos no YouTube. Shhh, luz acesa, histórias dá medo. Oi, gente, cheguei para mais uma história do nosso quadro Menos Ouvido, porque vocês são medrosos, o nosso quadro Luz Acesa. E hoje eu vou contar para vocês a história da Carmen. Então vamos lá, vamos de história. A Carmen se mudou para São Paulo há mais de 30 anos. E aí todo ano ela voltava de ônibus para o Paraná para ficar ali um tempinho com os pais, uma semana ou duas de férias. E ela sempre ia e voltava de ônibus. Numa dessas viagens, ela já estava voltando do Paraná. Enfim, tinha passado um dia bacana com a família. E eles tinham feito um churrasco, então ela estava cansada. E quando ela entrou no ônibus, ela viu que o ônibus não estava totalmente cheio, né? Mas tinha bastante gente. E a poltrona dela era mais lá no fundo. Ela foi e sentou. Era uma poltrona da janela. Na mesma direção da poltrona dela, só que do lado de lá do corredor, não na janela, mas na poltrona que dava para o corredor, tinha uma criança. Uma menininha aí, sei lá, de uns 9 anos. E a menininha estava sozinha. E o que a Carmen pensou? Poxa, os pais estão lá pra frente, largaram a criança vai fazer barulho aqui. Eu não vou conseguir dormir, que inferno que vai ser essa viagem. Nananã. E ela pensando assim, e a criança deu uma olhadinha pra ela, sorriu e continuou ali, sentadinha, né? E quando você vai viajar de ônibus, se você tá me ouvindo e já viajou de ônibus à noite, você sabe, as luzes são apagadas, né? O motorista vai ali na frente dirigindo com aquela portinha fechada e atrás você fica ali no escuro para você poder dormir justamente, né? A viagem da Carmen do Paraná para São Paulo ia durar aproximadamente 7 horas. Ela pegou o ônibus das 22 horas, então ela voltaria tranquila, dormindo assim, sossegada. Em determinado momento ali da viagem, a Carmen se esqueceu completamente da criança e pegou no sono. E ela ficou assim, adormecida, ali das 10 até mais ou menos 1h da manhã. Quando foi ali 1h da manhã, aquela criança, aquela menininha, começou a cutucar a Carmen e a chamar a Carmen. Não pelo nome, mas... Tia, acorda. Conversa comigo, tia. Conversa comigo. E a Carmen, pé da vida, mais ali no ônibus, falou... Ai, meu Deus do céu, como que eu vou perguntar quem que é o pai dessa criança aqui no meio de todo mundo? Vai acordar todo mundo, enfim. E aí ela falou pra menininha assim... Senta aqui do meu lado, dorme também, vem aqui, dorme com a tia e tal. E aí a menininha falou... Não, tia, conversa comigo. E assim, chatinha a menina, sabe? E aí a Carmen, com muito sono mesmo, trocou meia dúzia de palavras ali com a menina, meio que brava assim, né? Falando... Onde tá sua mãe? Onde ela tá sentada?
de repente, a Carmen diz que foi tudo muito rápido, assim. Ela ouviu um barulho, como se fosse Ela fala que parecia uma buzina de navio, mas depois ela ficou sabendo que era de um caminhão. Mas na hora ela estava sonada, assim, ela achou que ela estava sonhando. Um caminhão, o motorista adormeceu ou teve um mal súbito, atravessou o canteiro da estrada e pegou o ônibus, não de frente, assim, meio que na lateral. Só que nessa, o ônibus caiu de uma ribanceira e foi rodando, gente. Rolando, ribanceira abaixo. E a Carmen, ela lembra que, assim, ela não tava de cinto, porque aquele cintinho, no ônibus tem aquele cintinho que, pô, se capotar ajuda pra caramba, né? Então coloque aquele cintinho que você põe só assim nas pernas, assim, na cintura, sabe? Ela não tava com esse cinto, mas como ela tava acordada, ela conseguiu ir se segurando, tentando segurar na poltrona da frente e abraçou essa criança. E as duas foram rodando junto com o ônibus até parar e tudo ficar escuro. A Carmen diz que no meio daquela escuridão, ela não ouvia ninguém. Nem o barulho de ônibus, da roda do ônibus, nada assim. Era assim como se não tivesse som nenhum. E aí, de repente, no meio daquela confusão, que ela não sabia se ela estava de cabeça para baixo, de cabeça para cima, como que ela estava, nada, apareceu um senhor. E esse senhor, a menina estava meio que quase em cima dela, assim, meio de lado, mas estava respirando. Ela deu uma sacudidinha na criança e a menininha acordou. Só que ela estava, assim, tava meio zonza, tal. A criança olhou para esse senhor e voltou a adormecer, assim. E aí este senhor virou para Carmen e falou assim: olha, você cuida dela? Eu vou levar os pais dela comigo e eu preciso que você cuide dela. E aí, na cabeça da Carmen, aquele cara era, sei lá, um socorro ou um carro que parou, alguém que estava ali para socorrer, né? Ela conseguiu falar, cuido, e ficou ali com a menina. E esse cara foi, tipo, se afastando, assim. Ela não sabia em que parte do ônibus ela estava, não sabia nada, porque estava tudo muito escuro. E aí, depois disso, ela começou a escutar algumas vozes de gente pedindo socorro, escutou um barulho que parecia de água, que ela não sabia o que era. E aí, muita gente com medo que o ônibus pegasse fogo, né? Porque tinha essa questão ainda. E aí, surgiu alguém que realmente pegou ela e a menina. Elas tinham capotado e elas ficaram numa parte que tinha uma janela. E aí alguém por fora socou aquela janela e tirou as duas por aquela janela do ônibus. E quando ela saiu pela janela do ônibus, que primeiro ela deu a menininha e depois ela saiu, ela viu aquele senhor com, assim, sei lá, umas 10 pessoas. E aí ela ainda pensou: nossa, mas ele tá levando muita gente, né? Com ele. E passou. E aí ela foi socorrida, a criança foi socorrida junto com ela. E daquele ônibus que tinha 24 pessoas, das 24 pessoas, 6 morreram ali no local e mais algumas ficaram muito mal e depois morreram no hospital. Então, ao todo, 11 pessoas faleceram nesse acidente. Depois que a Carmen foi socorrida, ela não estava mal, nada, ela só quebrou o pulso. A menininha também só tinha escoriações leves e tal. Até esse ponto da história eu achei que a menininha fosse uma assombração, mesmo que do bem, mas uma assombração. Mas a menininha não era, a menininha era uma menininha de carne e osso. Ela ficou ali num quarto, ela não sabia onde estava a menininha, pediu informações da menininha e aí acabou sabendo que os pais da menininha faleceram naquele acidente. Ela estava ali esperando ainda alguém da família dela aparecer, porque, né,
já estava na metade do caminho, então ia demorar, né, para alguém do Paraná chegar lá. E aí, nessas de esperar, veio uma senhora que estava chorando muito e tal. Ela era a avó dessa criança e ela queria muito falar com a Carmen, porque essa criança falou, né, que foi uma tia lá que me segurou e tal, e aí falaram que tinha sido a Carmen. E olha o que essa senhora falou pra Carmen, que a menininha, assim que ela entrou no ônibus, o avô dela, que já era falecido, mandou ela ir sentar lá pra trás, longe dos pais. O caminhão bateu aonde estavam os pais, então provavelmente se ela tivesse sentadinha ali, ela teria morrido. E de madrugada, quando ela foi acordar a Carmen, foi o avô dela que mandou. O avô dela apareceu, ela estava também meio sonada já. E o avô apareceu e falou: levanta e vai lá, chama aquela moça, fala para aquela moça ficar conversando com você. E a menininha ainda lembrou que lá no ônibus ela viu de novo o avô, só que o avô já estava levando os pais dela e algumas outras pessoas embora. Então, desde que ela entrou no ônibus, o avô dela, que já era falecido, que era o esposo dessa senhora que estava falando com a Carmen, estava com a menininha. E por tabela, né, porque eu não sei, né, se o avô veio para salvar a Carmen e menininha, mas por tabela, se ele veio salvar só a menininha, acabou salvando a Carmen, porque foi a Carmen que segurou a menina. Eu, assim, não tô querendo aqui falar mal do senhorzinho que veio, mas eu acho que o foco dele ali era a neta, né? Usou a Carmen, foi um instrumento, enfim, ela segurou a menina, mas eu acho que o foco dele, além de buscar aquelas pessoas, né, que faleceram, era salvar a neta dele, ou fazer com que ela não se machucasse, enfim, né? E aí a Carmen ficou ali mais um período no hospital até aparecer alguém da família dela pra liberá-la. Eu não sabia que tinha isso, né, de adulto ser liberado. Se ela tava só com o pulso quebrado, né? Mas enfim. E ela não viu a menininha mais, só viu mesmo a avó da menininha, mas ela falou que a avó era de carne e osso mesmo, porque a enfermeira também conversou com a avó. Isso não significa nada, viu, Carmen? Mas acredito que, né, era assim. E eu o tempo todo achando que a criancinha que era o fantasma da história, mas não, era o avô dela, que já, quando ela pisou no ônibus, ele já estava lá para falar tudo que ela tinha que fazer. E ela gostava muito do avô, ela sabia que o avô dela tinha falecido, e para ela não foi um problema encontrar o avô no ônibus e obedecer tudo que ele falou, assim, ela não pensou em nada, né? Segundo a avó dela, não teve medo e obedeceu ao avô. Então, quando o avô mandou que ela acordasse a Carmen, ela foi lá e acordou e não deixou mais a Carmen dormir. Que doido, porque se a Carmen tivesse dormido, ela também tinha morrido, né? E ela que segurou a menininha. Então essa é a história da Carmen, uma história sobrenatural, mas que ela falou que este senhor que ela viu no ônibus estava como se fosse uma pessoa mesmo. Não tinha nada que, sei lá, que demonstrasse que ele não era vivo, sabe? Isso que me pega, porque tem que ter uma luz, um negócio em volta pra gente reconhecer, né? Quando vem assim misturado, fica complicado saber quem é quem é assombração, quem que é vivo, quem quer assaltar a gente, quem quer matar a gente, quem é só uma assombração que vem de boa, você não sabe. Se não tem uma luz, uma treva em volta, nada, você não sabe, né? Eu não acho legal isso. Enfim. Olá, não inviabilizers, aqui é a Raquel que fala de Portugal e acredito que se a Carmen não tivesse abraçado essa criança, ela teria morrido porque o senhorzinho salvou a neta e acabou salvando a Carmen junto. Então acredito que ela se salvou e se eu fosse a Carmen eu agradeceria ao mundo espiritual por ter me salvado também.
Agradeceria ao senhorzinho por ter me salvado e também salvado a neta dele. E ainda bem que tudo deu certo no final. Já tá no meu top 10 de luz acesa, porque eu adoro esses espíritos do bem que vêm pra ajudar as pessoas e pra salvar as pessoas. E realmente as assombrações não vêm com uma sinalização. Podia vir, né, com um sinalzinho. Sou uma assombração do bem, sou uma assombração do mal. É isso, beijos. Oi, gente, aqui é a Carolina, moro no Reino Unido. Gente, a história da Carmen, eu fiquei bem impressionada, tá? Entre as minhas favoritas do Luz Acesa, viu? Porque é muito surreal. Imagina essa criança sendo guiada pelo avô, assim, né? Desde que entrou no ônibus e tal. E Carmen saindo aí na vantagem, né? Pelo menos se manteve acordada e conseguiu se salvar também. Eu não sou muito de acreditar nessas coisas de espírito e tudo mais, mas histórias assim, tipo, principalmente com crianças, sei lá, às vezes eu acho que criança tem uma intuição diferente da nossa, assim. Eu fico me questionando se realmente não existe nada, sabe? Ainda mais considerando todos os detalhes dessa história, assim, de como as coisas se encaixam com o que realmente aconteceu. Muito louco, muito louco. E fico pensando em como que a Carmen fica lembrando dessa história, né? Beijo, gente. Então essa é a história da Carmen. Comentem lá no nosso grupo do Telegram. Sejam gentis com a Carmen e eu volto em breve. Luz Acesa é um quadro do canal Não Inviabilize.